Olá, internautas, aos brasileiros neste Brasil e mundo afora que acompanham aí a internet. Esse é o canal Liberdade de Expressão e a gente vai estar acompanhando toda essa situação política no Brasil, principalmente aqui no meu estado, o estado de Roraima, aqui em Boa Vista, a capital desse estado, no extremo norte do país. E a gente vai estar mostrando, a princípio, as manifestações que ocorreram agora neste mês de maio. Vamos aqui mostrar a segunda manifestação em favor da educação, contra os cortes na educação e contra esta reforma da Previdência de Paulo Guedes. É bem verdade que o Brasil passa por um momento difícil, então eu quero convidar vocês para nos acompanhar e também comentar, curtir, deixar aí o seu like. Inscreva-se no canal, participe do debate com muito respeito, com muito carinho e vamos ver o que esses dias a política nacional vai nos trazer, certo? Este é o Liberdade de Expressão, um canal que está pautado na nossa Constituição, onde nós podemos sim nos expressarmos, darmos opiniões, críticas, independente de quem esteja no governo, independente se é lado A, se é lado B, ou etc. Então, vou passar para vocês o registro das manifestações que aconteceram aqui no estado de Roraima, participação da Universidade Federal de Roraima, do IFRR, a SOE, outras entidades estudantis, também participação da classe trabalhadora, um protesto unificado. Deixei um texto que está aí na descrição, tá certo? Quero que vocês leiam, tá certo? Não é obrigado ninguém a concordar comigo, mas os dias são estes e os assuntos são sérios. Então, vem com a gente, acompanhe, comente, se expresse, se inscreva. Tamo junto. Maio de 2019, manifestação Boa Vista, Roraima, Universidade Federal, IFRR, UE, grupos de estudantes estão se juntando, pode vir acompanhando, a gente vai acompanhar todas as manifestações em favor da educação e contra essa reforma da Previdência. Sem contradição, dinheiro pra banqueiro, mas não tem pra educação. Os estudantes estão se reunindo em favor do Brasil, em favor da nação, contra essa reforma da Previdência, contra a desigualdade social. As manifestações hoje não poderiam ser diferentes, em favor da educação, para que não haja cortes na educação, contra essa reforma da Previdência de Paulo Guedes, que acaba com o regime de repartição, fazendo com que a desigualdade social aumente e que haja mais indignidade humana. Então, os alunos, os educadores, os cidadãos vieram às ruas protestar, perguntar: cadê a educação pública de qualidade? Cadê a segurança pública de qualidade? Cadê a saúde pública de qualidade? Cadê o emprego? Cadê a renda? E principalmente, cadê o Queiroz? Brasil pra frente, resistente. Não vai ter arrego, ninguém tem educação, vai tirar o nosso tempo. Não vai ter arrego, ninguém tem educação, vai tirar o nosso tempo. Não vai ter arrego, é estudante junto com o trabalhador. A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. Aqui com a Jana Pérez e ela vai falar o que ela acredita nesta manifestação e ela crê que pode ter resultados porque essa manifestação vai acontecer no decorrer da população. A gente então, todos os cientistas,
descidas na rua hoje em dia. Também tem a questão dos banheiros, que eles são totalmente sem higiene, a água é sem higiene, pessoas alguns bebedores têm estresse. Então, Dudu, você está me dizendo que quando vem esse esforço na educação, atrapalha muito a questão da higienização na própria universidade, por dizer assim, na alimentação. Também tem tudo isso, como ela falou na pesquisa. Na pesquisa. O curso de psicologia, por exemplo, não tem professores suficientes para produzir adequados psicologia. São muito poucos professores, a gente só tem 8 professores nativos. Os professores eles têm uma carga horária absurda, que não é permitida por lei, mas eles têm que fazer, porque não tem outro jeito. O curso de psicologia também vai ficar sem bloco, porque a aplicação, quando ele virar, como é que chama, de manhã e de tarde, ao mesmo tempo, as duas turmas do fundamental e do médio, eles vão pegar o nosso bloco, e o nosso bloco, que seria o que a gente vai, deixando o nosso bloco para a aplicação, aí ele não foi construído ainda. Então, quem se esforça e sai em dúvida até que vai ter bloco para poder estudar. Então é por isso que nós viemos às ruas, para a melhoria da educação. Para a melhoria da educação, melhoria da infraestrutura, que é totalmente desorganizada lá. Obrigado. Tá bom. Já. Olá, meus amigos das redes sociais, eu estou aqui com o senhor Flávio, professor, ele que é presidente do Sinté e também leciona matemática, né? Eu queria lhe perguntar sobre as pautas hoje dessa manifestação e sobre os resultados que o senhor acredita que ela pode ocorrer, que podem ocorrer. O primeiro resultado que a gente chama imediato é a conscientização dos estudantes dos prejuízos que a reforma da aposentadoria pode trazer para eles. A nós, com um pouco mais de idade, é proposta uma regra de transição, até para que esmoreçamos, mas a responsabilidade com as gerações futuras nos chama a estar aqui. Um jovem que hoje sai da universidade, em média com 22 anos, terá que trabalhar 40 anos de idade para poder se aposentar. 22, 40, 62 anos de serviço. Imaginem vocês um professor dando aula aos 60 anos de idade para a turma de 30, 40 alunos de 15, 10 anos de idade. Qual é o serviço que de fato chegará à sociedade? São as condições de trabalho. Imagine um técnico de enfermagem, um enfermeiro, que aos 62 anos atende uma pessoa que por um incidente foi acabar no HGR. E aquela pessoa já acometida de várias doenças que a idade traz, tem que localizar uma veia, fazer uma função de um jovem que está à beira da morte. E aquele servidor, já cansado pela exaustiva vida e os encargos que a profissão lhe dá, tendo que prestar um serviço. Será que esse serviço é de qualidade? Também para os comerciários. Hoje não se encontra nos shoppings jovens, não se encontra pessoas de mais idade. Dificilmente se encontra um atendente na sapataria, na loja de roupas, na loja de joias, com mais de 50 anos atendendo a comunidade. Isso quer dizer que os comerciários estão fadados a nunca se aposentarem de forma integralmente, tendo aí, na sua velhice, uma situação precária e condição de vida deplorável. E até o suicídio que acontece hoje. Então a nossa responsabilidade para com as gerações futuras é enorme e esse não tem que ser feito hoje. Então de imediato a gente tem a consciência dessa juventude que será a maior prejudicada. Que é levar esse debate à tona do que está acontecendo, a reforma, a questão do contingenciamento que parecia que estava debaixo dos panos, mas quando os alunos tiveram a noção do que realmente estava acontecendo, eles vieram às ruas
sendo que hoje é a segunda feita já de manifestação. A primeira pauta foi a reforma da Previdência, essas condições que são propostas ao trabalhador. E a segunda é a qualidade do serviço, com a redução já agora das verbas para a educação, seja nas universidades, seja nos estados, pelo corte também do Fundeb, que também vem sofrendo reduções. Com isso, a gente terá também serviços de menor qualidade oferecidos nas universidades e nas escolas públicas e profissionais menos capacitados na geração futura. Então, somando esses dois fatores, condições físicas sub-humanas que são oferecidas para o trabalhador e depois a capacitação técnica oferecida pelas escolas e universidades, também deficitária. O grande prejuízo disso, o grande prejudicado é a sociedade de Roraima, é o país como um todo. Alguma coisa a acrescentar? Eu queria perguntar para o senhor, que é professor de matemática, o que o senhor acha sobre esse 30% que ele falou que corta, que ele não corta? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a gente tem um governo que desgoverna, tá? Essa que é a verdade, porque ele afirma algumas coisas sem proposta alguma. Tudo começou por uma birra entre o presidente e algumas universidades que o vaiaram quando de um ato, e ele faria o corte somente naquelas 3 universidades. Balbúrdia aqui, né? Depois ele ampliou, estão com raiva, então vamos cortar de toda a universidade. E esse corte se fez efetivo. Hoje a gente tem várias universidades que já estão ameaçadas até na conta de energia. E dar aula sem uma luz acesa na sala chega a ser... As condições de trabalho são precárias. Então a gente tem esses problemas. Então acho que não só os trabalhadores em educação, os professores de ensino fundamental, médio e superior, sejam os técnicos, vigias, copeira, merendeira, vigias das universidades e de nível superior, mas a sociedade de Roraima em todo tem que se fazer irmanada nessa luta pelos estudantes, pela qualidade na educação, porque serão esses jovens que vão estar prestando serviços para a nossa geração no futuro próximo. Obrigado, professor. O presidente do Centro Acadêmico de História, o Cassiano, e ele vai falar para nós sobre a pauta da manifestação, que ele acredita que essa manifestação vai voltar para a população. A pauta da educação, na realidade, é de estudo. A gente está se manifestando na prol da educação, não somente pelo foco, mas como a nossa educação está hoje em dia, né? Que é uma coisa uma pauta já muito antiga. E a manifestação, na realidade, ela é justamente para a gente se expressar e mostrar para a população que, enquanto movimento estudantil, enquanto acadêmicos, enquanto estudantes, a gente tem ciência do que está acontecendo e estamos na rua justamente para isso, para poder ocupar esse espaço que também é nosso. Explica um pouco sobre essa questão do contingenciamento, os cortes em relação à educação que eles estão fazendo. Como é que eles estão querendo fazer, o governo está fazendo na educação nesses cortes? Olha, eu não sou nenhum economista, sou aluno de história e as poucas análises que a gente sabe em relação a isso é que, na realidade, corte e contingenciamento basicamente seria quase a mesma coisa, né? E enquanto aluno de história, tá? Eu estou falando enquanto aluno de história. E como eu sou de uma universidade estadual e, no momento, os cortes não foram direcionados para a estadual, a gente está vindo na rua, como enquanto acadêmico da estadual, em luta pela nossa universidade. A estadual, ela tem passado por um problema de infraestrutura já há muito tempo, os cursos sofreram um corte, licenciaturas estão num campo na Zona Oeste, o resto dos cursos estão aqui, então está um descaso totalmente muito grande na realidade. Então a gente, enquanto acadêmico de História da UERJ, está na rua justamente por isso. Não por conta somente dos cortes ou contingenciamento, como você quiser colocar, do governo federal. Há tantas regalias para serem cortadas e privilégios, vão logo querer cortar na educação, né? Isso aí também. Amigo, me responde uma coisa, em relação à história, tu acha que está voltando, está no mesmo ciclo dos anos atrás, esse governo totalitário que está querendo impor aí? Enquanto historiador, ainda não me formei, tá, gente? Eu sou aluno apenas. A história, ela realmente se repete, né? De outras formas, mas ela se repete, a gente tem ciência disso. Tu acha que esse movimento vai causar o mesmo impacto que os movimentos atrás, de anos atrás, da ditadura, do Não é para causar o mesmo impacto, gente. O contexto é totalmente diferente, são governos diferentes, as pessoas, a gente vive numa sociedade totalmente diferente. Então a gente está na rua no nosso momento, né? Esse é o nosso momento. Por mais que não cause um impacto que a sociedade precise ver, a gente está aqui ainda enquanto conscientes do que devemos fazer. Então tá, obrigado. Estamos aqui na manifestação com o seu Neuri, ele que é um cidadão que está apoiando a manifestação de hoje em favor da educação. A gente queria saber a opinião dele em relação a ir às lutas no dia de hoje. Eu sou
sou religioso. Irmão marido, então dou pleno apoio a esta manifestação contra os cortes na educação, né? Contra o massacre que é feito sobre a educação, principalmente a ideologia que está se instalando da escola sem partido, que é uma farsa, porque visa fazer com que as pessoas não falem. É uma mordaça social, querem que exponham opiniões. Não falem, não pensem, não ouçam, virem robôs. Esse é o objetivo de toda essa política, essa ideologia da escola sem partido, que é apoiada e insuflada pelo governo federal, sem dúvida. Então, isso é um verdadeiro retrocesso, é voltar para trás 50, 100 anos, 200. Na idade antiga, onde... Senhori, o senhor reconhece a ideologia do atual governo? O senhor sabe qual é essa ideologia que o senhor está justificando a sua ideia? Se o senhor sabe qual é a ideologia do atual governo? Qual a ideologia do atual governo? A ideologia é uma ideologia nazifascista. Nazifascista. Está claramente. Tudo indica. Os indícios são claríssimos, né? Uma ideologia nazifascista que visa programar um ponto de vista, um pensamento único, baixo, da direita, né? Visa formar pessoas apenas como robôs, como técnicos, saber fazer as coisas, mas nada de pensar. Eles querem tirar o senso crítico da pessoa. Exatamente. O senhor está por dentro do guru, do astrólogo do atual governo, o Olavo de Carvalho. Isso é uma piada, Isso é do século X. Porque o senhor acha, então, que o Olavo de Carvalho critica tanto Paulo Freire, tanto a educação que tirou... Tanto o método Paulo Freire. O que o senhor tem a dizer sobre as críticas dele, as palavras esdrúxulas que ele usa para poder constranger o método Paulo Freire? Bom, são totalmente descabidas, porque o método de Paulo Freire, como disse, é um método. Depende de como é usado. É um método de educação libertadora. E tudo depende de como é usado. Então, o que está acontecendo? Está sendo mal interpretado, mal usado, principalmente por setores que são contra, né? que querem botar um pensamento único. São contra e distorce completamente, né? Mas é um método realmente e o que visa a libertação. E o que o senhor acha desse marxismo cultural que eles tanto falam aí, que prejudica as universidades, os institutos? Eles falam que a doutrina marxista atrapalha muito na educação. Claro, isso é coerente com o pensamento. Eles têm que ser contra porque é o que eles... É a oposição neles, né? Ideologia, né? Ok, obrigado, senhor Ney. Tá Nas redes sociais, estamos aqui com o Jean, presidente da Associação dos Estudantes de Roraima, a ASOE, e ele vai falar sobre a pauta da manifestação e sobre o impacto que ele acredita que ela já está causando. Bom, a nível nacional está ocorrendo essa manifestação em defesa da educação pública de qualidade, e o Roraima está dando a sua contribuição, a sua resposta também, em apoio a esse movimento nacional de defesa da educação. E a nosso objetivo é que o governo recue com essa proposta de contingenciamento que está afetando as bolsas de extensão das universidades públicas federais brasileiras e também o funcionamento das mesmas. Também os IFES podem fechar, as IFES, que são as instituições federais brasileiras, também não só as universidades, mas os institutos federais também vão sofrer. Isso. IFES, tudo, elas têm o risco de fechar. Então, nosso objetivo é que isso não aconteça. Por isso, a gente está fazendo esse movimento em prol da permanência da educação pública. Ok, e o impacto dela? Você acredita que chega lá no Congresso, chega até Abraão Weintraub, então acho que chega até o ministro? Chega, a gente incomoda, que ele fica até fazendo até as suas brincadeirinhas, chamando a gente de, o governo federal, o presidente chama a gente de inútil, massa de manobra, idiotas úteis. Mas
o ministro também escuta isso, ele só não se posiciona porque ele não tem cunho para isso. Tu acredita que assim é o pensamento de alguns, né? Que tudo isso está acontecendo porque o ministro da Educação veio fazer veio fazer esse corte de uma forma debaixo dos panos, e os próprios estudantes e educadores deflagraram essa atitude dele. Tu acredita que, de fato, então, é os estudantes que vão encabeçar uma resistência contra o retrocesso que o atual governo está propondo? Então, o movimento estudantil está puxando esse ato para a gente reivindicar o direito à educação, ao recuo do governo federal, nessa questão do licenciamento. Mas todo esse movimento, ele não é somente movimento estudantil. O movimento estudantil está à frente, mas também estamos com uma luta unificada entre professor e estudante, porque são os membros da educação. Então a luta unificada é o único meio de resposta contra esse contingenciamento severo. Tu me responde uma coisa, meu amigo. Tu é estudante, né? Tal. E aí, existe ou não existe essa doutrinação marxista nas faculdades, nos institutos, que eles tanto temem? Não é que eles temem. Existem professores, estudantes que têm suas ideologias, seja de esquerda e direita, seja marxista, leninista, trotskista, morenista e etc., que é um viés da esquerda que é fragmentado, e tem um viés neoliberal que vem de Adam Smith, vem de... Mas Adam Smith não tem uma pauta marxista? É liberal. Está dizendo que é uma dicotomia. Sim. Dentro das escolas e universidades, as duas estão em choque constante. Então não existe só uma ideologia. Nas faculdades, nos institutos, existem várias que estão constantemente em conflito, e a mídia pega isso e coloca nas redes sociais, etc. Qual seria o posicionamento seu ou da SOE em relação ao Escola Sem Partido, por exemplo? O posicionamento meu e da SOE, que a gente já conversou isso em Assembleias Gerais, com os nossos associados, é que a Escola Sem Partido, na verdade, é a lei da mordaça. Os estudantes não têm direito a falar sobre gênero, falar sobre política, falar sobre educação sexual, e não dessa questão de converter o homem, o menino, a ser homossexual, a menina ser lésbica, não. Educação sexual, gênero, política. Fala sobre orientação sexual, então não orienta, eles ensinam sobre as orientações sexuais. Isso, a questão da proteção também sexual, suicídio, que é muito importante, né, tem isso nos adolescentes. Então, de um certo modo, essa Escola Sem Partido, ela vai amordaçar o senso crítico das pessoas, da diversidade. Isso, inflige, né? A criança, o adolescente não tem um senso crítico sobre a própria identidade e sobre a identidade da sociedade em que ela vive. Então isso é um problema. Obrigado, Jean. Continuando aqui nas manifestações, estou com o professor Francisco, ele que leciona História na Universidade Federal de Roraima. Eu gostaria de saber dele sobre a pauta hoje da manifestação e qual o impacto que ela acredita que vai causar, o que acredita que já está causando também. Pois não. Olha, nós estamos todos juntos na defesa da educação, né? Esse governo tem uma pauta de destruição do conhecimento, que está sendo colocado diariamente, tanto pelo executivo como pelos seus ministros. Então hoje juntar forças, professores, alunos, servidores da educação, em defesa do que a gente tem de maior capital, que é a educação. E acreditamos que só um pouco na rua, para que sensibilize essa classe política que está aí, que acha que a gente não faz parte da pauta deles lá do Congresso. Então é isso. Hoje aqui. O senhor acha que está se repetindo a mesma história de tempos antigos, de políticos fascistas, neofascistas, querendo acabar com essa ideia que a universidade passa? Eu acho que não está se repetindo, porque o que está acontecendo hoje é uma coisa que nunca ninguém viu na educação. Nem na época do regime militar, o governo federal foi tão incisivo no desmonte da educação como esse está sendo. Esse acordar do povo em relação à educação
partiu principalmente dos alunos, quando eles começaram a perceber a questão do contingenciamento, né? O corte que foi dado. O que o senhor acha sobre essa comunicação até um tanto infantil do ministro da Educação para com os próprios educadores, alunos, pessoas? Qual a sua visão em relação a isso? Olha, eu acho que esse ministro ele é um cara despreparado, tá entendendo? Mentiroso, quando afirma que tem título que ele não tem. Tá entendendo? Então, o que é que a gente pode esperar do povo desse? Não podemos esperar nada de bom, não. Marxismo cultural, professor, existe? Nossa Senhora. O senhor que é professor de história, o senhor é a melhor pessoa para explicar isso. Marxismo cultural existe ou é um fantasma desses loucos insanos que estão agora no governo? Fantasma desses loucos insanos que estão aí. Mas, sabe, falam de doutrinação, de doutrinação são eles, são os valores deles, junto com esses fundamentalistas evangélicos aí, que estão fazendo uma falta de arrasa com a educação no país. E por que essa raiva de Paulo Freire? Por que eles têm essa raiva de... Quem tem razão, Olavo de Carvalho ou Paulo Freire? Aí, porque essa raiva de Paulo Freire, eu acho que você tem que fazer essa pergunta para eles. Mas eu acredito que o Paulo Freire representar uma educação onde leva em conta o educando, onde se leva em conta o processo emancipatório, isso é um fator que incomoda muito a um governo com uma pauta autoritária como esse que está aí. Obrigado. Contra os cortes na educação, contra esta reforma da Previdência. O povo vê as ruas. É a igreja, os caras são moleques. O povo toma as ruas, a diversidade toma as